Boa noite a todos. Que prazer, irmãos, que alegria cantar junto com os irmãos. Sempre me empolga ouvir os irmãos cantando, eu fico maravilhado. Sempre que eu ia pregar aqui na igreja, meados de 2014, 2015, eu falava isso. É muito gostoso ouvir os irmãos cantando, louvando ao Senhor, né? Parece que os irmãos estão, assim, no antegozo da glória, né? O apóstolo Pedro falou que nós temos uma alegria indizível e cheia de glória. Eu acho que esse momento do louvor expressa muito isso. Irmãos, abramos as nossas Bíblias no texto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Capítulo 2. Iremos ler do verso 1 ao verso 3 novamente. E agora iremos encerrar esta porção. Teve uma consideração que eu não fiz pela manhã, gostaria de fazer agora, é que o apóstolo Paulo também se coloca no texto. Os irmãos prestaram atenção, ele diz, né, que Deus deu vida aos Efésios, mas ele também fala de si mesmo como judeu, nos quais, outrora, nós também. Ou seja, ele se inclui, porque de fato todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E a segunda consideração que eu esqueci de fazer é acerca do Evangelho. Certa vez alguém perguntou a Lutero por que ele pregava tantas e tantas vezes sobre a cruz, sobre o Evangelho, sobre a substituição de Cristo na cruz por nós, pecadores. E Lutero respondeu de modo singular. Lutero disse, porque você é esquecido, porque a igreja é esquecida. Eu, enquanto pecador, sou esquecido. Eu esqueço do Evangelho. Então, o Evangelho é para a nossa vida inteira. Todos os dias nós devemos lembrar que Cristo morreu pelos nossos pecados, que agradou ao Senhor moê-lo em nosso lugar. Então, estas duas considerações eu não fiz e gostaria aqui de pontuar para darmos curso aqui ao texto. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Deus nosso Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Exalta a tua palavra, Senhor. Glorifica a ti mesmo. Que o Senhor receba a glória, o louvor, a majestade, o domínio de todo esse culto. Que o Senhor agora, ó Deus, neste momento de exposição da tua palavra, o Senhor nos auxilie. O Senhor retire de nós o que não agrada ao Senhor. Os resquícios de Adão, o que ficou, ó Deus, de pecado em nós, de transgressão, de delito, de desejos, ó Deus, que se apartam de Ti. Vai nos purificando, Senhor, nos lavando cada vez mais. Como disse o pregador do passado, torna-nos tão santo quanto um pecador pode ser. Faz isso, ó Deus, nos leva para mais perto de Ti, nos coloca, ó Deus, de joelhos, humilhados, mas também felizes por termos um substituto, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o nosso pecado, que tirou o pecado do mundo, que tirou o pecado da Igreja Batista de Parquelândia. Que também nós venhamos a nos alegrar nesta bendita promessa, que a nossa condição descrita nesse texto nos entristeça, nos faça, ó Deus, odiar o nosso pecado, mas ao mesmo tempo glorificar a Jesus, amar cada vez mais a Jesus, porque ele é aquele a quem muito é perdoado, muito ama. Que ao término, ó Deus, dessa exposição, nós venhamos a amar mais a Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então, irmãos, o texto diz aí, no verso de número 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. A ideia aqui é de um rio descendo. E o rio vai dando curso, né? Vai sombreando as margens, vai alagando, vai descendo de acordo com a quantidade de chuva que cai sobre a terra. Assim são todos aqueles que são guiados pelo mundo,
governados pelo mundo. Eles vão descendo sem nadar contra a correnteza. E teve um pregador chamado George Whitefield, conhecido dos irmãos, com certeza, em que ele explicando sobre isso e sobre a cegueira espiritual, o pecado, a forma como o homem está tateando no escuro e está prestes a cair no inferno, na ira de Deus, e ele ilustrou isso de forma tão bela, tão magnífica, que tinha um lorde ouvindo a pregação naquele dia, e o lorde gritou na igreja, ele vai cair. Ele ficou com medo, né, do homem cair, mas era uma ilustração. Ele entendeu de fato que o que acontece com o homem sem Deus desemboca, cai em um lugar chamado ira de Deus. As pessoas dizem que todas as religiões levam a Deus. Eu sei que você acha que essa palavra está errada, mas ela não está de todo errada, porque todas as religiões levam o homem até a presença de ira de Deus, exceto a cristã. A religião cristã, o evangelho, a pregação da palavra leva o homem até a cruz, até o perdão dos pecados, até o novo nascimento, até o dia em que ele reconhece a Cristo como Salvador, abandona o fardo do pecado e segue a Cristo de todo o seu coração. Então, Whitefield estava querendo dizer naquela noite o que Paulo está dizendo aqui. Existe um curso, existe uma caída, um cursar da vida humana sem Cristo. O homem sem a graça permanece em seus pecados e é guiado pelo mundo. Ele é governado pelo mundo. Ele não tem força de nadar contra a correnteza, exceto, todavia, se Cristo atingi-lo, chamá-lo, despertá-lo. Teve um momento que você andava segundo o curso deste mundo, que você não queria saber de Deus, que você não amava ao Senhor, que Cristo não lhe dizia respeito, que você nem queria sequer saber de igreja. Não sei quantos de vocês eram assim, mas se alguém chegasse na minha casa e fosse um cristão, eu saía de dentro de casa, porque eu não queria ouvir a palavra. Não sei se isso acontecia com você. E eu chamava de crentes chatos, porque sempre ficam falando, né, de Jesus, de Jesus, de Jesus, e eu não queria ouvir de modo nenhum. Então, todo mundo da minha casa se converteu e eu fiquei por último. Então, quando os amigos das minhas irmãs, os irmãos da igreja iam até a minha casa fazer culto, e eles chegavam, eu saía. Não queria saber de ouvir. E se eu fosse chegando em casa e tivesse crente lá dentro, eu também não entrava. Eu me desviava de ouvir a palavra. Não queria saber dessas coisas assim. Mas Deus, Ele faz com que o pecador seja encurralado. Deus vai nos cercando, irmãos. Não sei se isso aconteceu com você, mas eu chegava numa loja para comprar qualquer coisa e tinha 2 crentes falando do quanto Jesus era bom, do quanto o pecado é terrível, o quanto o pecado pode levar o homem ao inferno, leva o homem ao inferno. E eu, sem querer ouvir, mas querendo, né, aqueles ditames da graça irresistível, né, chamando, alertando, mostrando. Isso aconteceu com você, comigo, com todos. Mas a maneira e o dia mais inusitado para mim foi num velório, no interior, uma casa pequena. E eu estava lá dentro da casa, comendo bolacha creme crack com chá de capim santo, né? E lá ouvindo e conversando e tal. E de repente chegou um crente. A porta de trás estava fechada, a casa pequena. Tinha um caixão na minha frente e o homem começou a pregar. E eu não tinha para onde ir, não tinha como sair. Deus me prendeu lá para ouvir o evangelho. A única possibilidade era pular a janela ou perder a vergonha e sair. Mas eu não tive coragem, eu fiquei ali, ouvindo, e o chá esfriou. Mas eu ouvi o evangelho. Não foi naquele dia que eu me converti. Não foi no mesmo dia em que Paulo se converteu. Pelo contrário, ele foi recalcitrando contra os aguilhões, mas o aguilhão de Deus vai nos amassando, nos moendo, vai nos dobrando, até nós nos tornarmos mansos, irmãos. Talvez você tenha nascido num lar cristão e não percebeu isso muito às claras, mas isso também aconteceu com você. Tem um momento em que Deus lhe chama de modo eficaz, soberano, e aí você não vai mais de acordo com o mundo, você não mais segue o mundo. Pelo contrário, parece que você ouve as palavras do apóstolo João ecoando: não ame o mundo, nem o que no mundo há, pois todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é? O que há no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, e estas coisas não vêm do Pai, mas do mundo.
E eu vos afirmo que o mundo passa, o mundo está descendo, os rios desaguam no mar, o rio mundano deságua no inferno, né? Cai no inferno. Então, você foi despertado, foi acordado, e aí Deus foi trabalhando em você. É interessante, irmãos, que há também na igreja muitas pessoas que querem ser sábias segundo o mundo. Lembram da ilustração de John Bunyan, não é? Cristão, sai da cidade da destruição, depois que ele sai do pântano, né? Ele vai continuar a sua viagem, a sua peregrinação, alegre, feliz, cantando louvores ao Senhor, com o livro santo em suas mãos, mas ele se encontra com um homem, e este homem é sábio segundo o mundo. E o homem desvia ele do caminho, do evangelho, e manda ele subir a colina do Sinai, dos mandamentos, da lei, para voltar a ser escravo com Agar. E ele inventa de ir. Ele segue o conselho do homem segundo o mundo. O resultado disso, irmãos, os trovões da lei, os alertas de Deus, o Deus que homem nenhum pode ver, inacessível, cheio de glória, trovejando e dizendo, você é pecador, você não pode ir por aqui, você precisa ir pelo vivo e novo caminho que Cristo consagrou. A lei não é o caminho de salvação, a lei é capaz de mostrar os nossos pecados, a hediondez de quem nós somos. Lutero dizia que quem não entende a diferença entre lei e evangelho, não entendeu a Bíblia. Porque a lei, o papel dela é diagnosticar quem nós somos, mostrar o que você é, mostrar o que eu sou. Ela é como um espelho, dizia Lutero. Ela mostra as nossas rugas, as nossas imperfeições. Quando nós nos comparamos com Cristo, nós bradamos, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, o peregrino cristão tem que voltar. Ele perdeu um tempo danado, voltou o seu caminho, se encontrou com o sábio segundo o mundo, mas agora não escutou mais o conselho, partiu em direção à cidade celestial pelo caminho que Deus preparou. Irmãos, a lei, seguir a lei como caminho de salvação é mundanismo para John Bunyan. E de fato o apóstolo Paulo diz, lá em Gálatas, que Cristo veio exatamente para nos resgatar da maldição da lei. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da maldição da lei. Agora, nós partimos para a cruz. É na cruz que nós nos escondemos. É na cruz que nós temos alento. É na cruz que nós vencemos o mundo. Sem ela, nós não teremos poder para isso. Note aí, irmãos, que lembrar da mulher de Ló, por exemplo, se faz necessário. Lembra da mulher de Ló? Jesus alertou sobre isso. Lembrai-vos da mulher de Ló, que olhou para trás, ficou constituída numa estátua de sal. A mulher amava o mundo, amava Sodoma, amava os prazeres que Sodoma poderia dar. Então, Ló demorou a sair. O texto de Gênesis 19 nos diz que Ló se demorava a ponto dos anjos empurrá-lo para fora. O mundo vai ser destruído, este mundo será destruído, e você está querendo se agarrar com ele. É semelhante ao que Jeremias diz a Baruque. Baruque, Deus vai destruir toda Jerusalém, e você está preocupado com a sua vida? Tome a sua vida como galardão. Irmãos, os que estão em Cristo devem saber disso. Todo este mundo vai passar. Como disse John Bunyan, deixe o mundo passar, para que você não passe juntamente com ele. Se agarre a Cristo. Se apegue a Cristo. Não troque Cristo por qualquer outra coisa que seja, pois do contrário, você encontrará a perdição. É interessante que Jesus orou por nós acerca disso, né? João 17,15, Jesus disse, eu não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Quando pensamos em mal na Bíblia, inclusive no Pai Nosso também, Jesus ensinou a orar, né? Livra-nos do mal. Thomas Brooks diz que nós somos propensos a falar logo no mal físico, no diabo, nas aflições, no sofrimento, no desemprego, na dor, na morte, etc. Livra-nos desse mal, do homem sanguinário, etc. Mas existe um tipo de mal que nós devemos pedir a Deus que nos livre, de nós mesmos. Ele orou assim, Senhor, livra-me daquele homem mau, isto é, eu mesmo, que ainda estou agarrado ao mundo. Note que elas são irmãs aqui, né? O mundo, a carne, o diabo, se elas se encontrassem, seriam muito felizes juntas, teriam muito para conversar. São os inimigos da igreja, inimigos do crente. Quando você se converte a Cristo, você ganha esses 3 inimigos. Lembra-se do discipulado básico
Qualquer igreja que você tivesse convertido, quando você foi se batizar, certamente o professor da escola dominical falou: agora que você está em Cristo, você tem 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Irmãos, eu tenho que alertar vocês, alertar o meu coração. Nosso pior inimigo somos nós mesmos. O mundo é mau. Conheci o mundo mau, disse o sábio grupo Logos. Né? Com ele os seus ardis. Satanás nos fere, nos tenta, temos tentações externas terríveis, todos os dias da nossa vida, mas as piores tentações que nós sofremos ainda são internas. Todo homem é engodado e atraído pela sua própria concupiscência. E a concupiscência, sendo gerada, dá a luz a quem? Ao pecado. Então, o pior que pode acontecer a você é Deus lhe entregar aos seus próprios pecados. Deus entregar você ao seu próprio coração. Enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Então, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, que é apegado ao mundo, que quer substituir a palavra de Deus pelo humanismo secular, por aquilo que o mundo está dizendo, pelas vãs filosofias. Rapidamente nós fazemos isso. Mas nós temos que treinar a nossa mente. Isso daqui não vem do Evangelho. Esta palavra aqui é a palavra da serpente, que quer me desviar do caminho. Isso aqui é de alguém que é sábio segundo o mundo e não segundo Cristo. Colossenses capítulo 2. Mas note aí, irmãos, que o texto ainda diz algo pior. Ele diz: o príncipe da potestade do ar. Vocês andavam segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Irmãos, qual seria a diferença, né, entre Judas Iscariotes, o gadareno, aqueles endemoninhados que nós encontramos lá nos evangelhos, a quem Jesus liberta, e os fariseus? Possessão. Né? A Escritura diz que Jesus libertou o gadareno com sua palavra. Várias pessoas foram libertas por Cristo, no poder do Espírito Santo. Mas Judas, o Senhor Jesus Cristo, depois que molhou o bocado e entregou a Judas, a Escritura diz que Satanás entrou em Judas. Ele não estava quebrando correntes, como o gadareno, ele não estava nos sepulcros, ele não estava uivando, ele não estava dizendo que era Exu caveira, né? Ele não estava dizendo nada dessa natureza. Ele simplesmente foi vender Jesus por 30 moedas de prata. Os fariseus, que eram mestres da lei, Jesus disse: vós tendes por pai o diabo. Porque o diabo peca desde o princípio, nunca se firmou na verdade, e quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, pois ele é mentiroso e pai também. E vocês não são filhos de Abraão. Vocês são escravos do pecado e filhos do diabo. Isso está em João capítulo 8. Então há uma diferença, não há? Entre Judas, entre os fariseus, o gadareno, mas todos precisam de: se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O fariseu Paulo foi liberto. E Paulo diz aí, irmãos, no texto, que não somente os gentios, mas eles também, os judeus. Olha aí o que diz o verso de número 3, entre os quais também todos nós, outrora. Paulo está se colocando aqui. Isso pode ser escandalizador para muita gente, mas Lutero explicou isso da seguinte forma: ou você tem o Espírito de Cristo, ou você tem o Espírito do diabo. São verdades incômodas, não é esta? Mas é o que a Escritura está dizendo nesse texto. Ou você está sendo montado por Cristo, ou você está sendo montado pelo diabo. Paulo diz em Romanos capítulo 8, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se a pessoa não tem o Espírito de Cristo, logo ele não pertence a Cristo. Então, irmãos, são verdades incômodas, difíceis de serem ouvidas por nós. Há uma dependência total do homem pelo Espírito Santo de Deus para a transformação, para ele ser liberto, para ele ser livre, para que ele possa andar com Cristo. Note aí, irmãos, que o texto fala do governo de Satanás. É muito bonito e às vezes até nós cantamos isso, né? Quando nós afirmamos, ele nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O que significa dizer que nós estávamos no império das trevas? Nós estávamos escravizados. A diferença é que nós não estávamos como gadareno, ou não éramos como Paulo, como Judas, mas nós também não éramos de Cristo.
Teve um tempo que você não nasceu de novo, você ainda permanecia nos seus pecados, andando segundo o mundo, escravizado por Satanás. Embora você não enrilhasse os dentes, embora você não uivasse, embora você não quebrasse correntes, não vivessem nos sepulcros. Mas teve um dia em que Cristo teve que libertar você. Teve um dia em que Cristo teve que transformar o seu coração e lhe dar o Espírito Santo. Paulo perguntou aos Efésios: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Então, nós precisávamos dessa ação maravilhosa. Note uma coisa, irmãos, que uma multidão de pessoas pode ser enganada pelo diabo. Então, não se engane também com as multidões. A Escritura diz lá em 1 Reis, capítulo 22, que 400 profetas de Baal estavam no monte, dizendo que Acabe iria para a guerra, iria fazer e acontecer, ia vencer o rei da Síria, Ramote-Gileade seria de Israel. E Josafá perguntou: não tem mais nenhum profeta de Deus a quem nós possamos consultar? Aí Acabe disse: tem um profeta, o nome dele é Micaías, mas ele só fala de mim o que é errado. Não quero nem ouvi-lo, ele só fala coisas que me desgostam. Ele não fala as coisas que eu gosto de ouvir, como os meus profetas, sustentados por Jezabel. Aí então, Josafá disse: mas chama ele mesmo assim. Micaías foi tirado da prisão, e quando ele chegou, Micaías disse: olha, vai e você vai ser vencedor, Acabe. Claro que era uma ironia, não é? Acabe disse: quantas vezes eu disse para você só me falar a verdade acerca do Senhor? Pois bem, pois eu vi todo Israel disperso, como ovelhas que não têm pastor. Você não é uma liderança. Você está desqualificado, Acabe, para governar o povo de Israel. E o que vai acontecer na batalha? Você vai morrer. E o seu sangue vai ser derramado lá no local da vinha de Nabote, que Acabe tomou. E os cães vão lamber o teu sangue. E assim sucedeu. A Escritura diz, irmãos, que um jovem arqueiro pegou a sua flecha e atirou a esmo. Não tem o que isso significa ao certo. Atirou para qualquer lugar. Pegou em quem? Exatamente no rei Josafá. E ele morreu. E botaram ele num carro e levaram para a vinha de Nabote. E ele estava lá e o sangue dele escorrendo, descendo. E os cachorros lambendo o seu sangue. A Escritura diz que Micaías disse para ele: olha, você tem 400 profetas que têm espírito de mentira, falando mentiras, pregando mentiras, e o povo está acreditando nessas mentiras. Mas somente o Senhor é Deus. Só Cristo é Deus. Agora, embora Satanás tenha poder de enganar, de fazer coisas terríveis como essa, que eu acabei de descrever de 1 Reis 22, ele opera e age nos filhos da desobediência. Olha o que o texto está dizendo aí, irmãos. O príncipe da potestade do ar, que agora atua em quem? Nos filhos da desobediência. Os irmãos lembram? 1 João 5 diz que quem é de Cristo, o maligno não lhe toca. Não recebemos o Espírito do mundo para ficarmos apavorados. Nós temos o Espírito Santo. Maior é o que está em nós, irmãos, do que o que está no mundo. É outra passagem do livro de Reis interessante. 2 Reis 6, quando os sírios cercaram Israel, e o moço de Eliseu ficou apavorado, com a multidão de carros, de homens, de lanças, de espada, e iriam matar todo mundo. E o moço de Eliseu disse: ai, meu senhor, que perecemos. Eliseu disse: maior é o que está conosco do que está com eles. E orou a Deus, e Deus abriu os olhos do moço, e ele viu carruagens de fogo e os anjos ao redor, provando assim que Deus estava com Israel. Irmãos, assim também nós podemos dizer: maior é o que está conosco. Satanás não deve ser subestimado. Jesus Cristo disse que ele é o valente. Foi o que Jesus disse. Embora tenha pessoas que cantem, né? Dá-lhe bicuda na cara do cão. Isso não deveria ser cantado. Porque, na verdade, à luz das Escrituras, principalmente de Judas, além dele ser o valente dito por Jesus, ele é uma autoridade. Aqui mesmo no texto, né? Príncipe da potestade do ar. Não é? A Escritura diz que nós devemos resistir ao diabo enquanto crentes. Não é verdade? E ele fugirá de nós. Mas nós devemos saber que o arcanjo Miguel, quando contendia com ele acerca do corpo de Moisés, não ousou lançar sobre ele juízo infamatório. Pelo contrário, ele disse que o Senhor te repreenda. Então, a palavra para você parar de cantar essa música. É uma música
Pelo amor de Deus, né? E o texto diz aí, irmãos, filhos da desobediência. Não só da desobediência, mas o texto fala mais abaixo de filhos da ira. É outra coisa que é dito nos nossos dias, né? Todo mundo é filho de Deus. Não, vai ter um feriado e eu vou descansar, porque eu também sou filho de Deus. No seu trabalho você escuta isso constantemente. Mas a verdade, irmãos, é que alguns são filhos do diabo. A Escritura diz que Caim era do maligno. Jesus falou, né, que os fariseus, depois de evangelizar, eles se tornavam 2 vezes filhos do inferno, aquele que convertia-se ao fariseísmo. Segundo Pedro fala que os falsos profetas que enganam o povo são filhos de maldição. O texto aqui fala de filhos da desobediência, remetendo lá para o Éden. Né? Adão pecou. Aí o texto de Gênesis capítulo 4 diz que ele gerou filhos e filhas à sua imagem e semelhança. Então, do jeito que a nossa espécie vai sendo gerada, o pecado vai sendo transmitido de um para o outro. Então, você é pecador, filho de pecador, neto de pecador, até que Cristo lhe resgata. Aí você passa da condição de filho da ira, de filho da desobediência, para irmão de Jesus Cristo. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Nós recebemos o Espírito Santo, pelo qual clamamos, Abba, Pai, Senhor nosso, que nos transformou. A doutrina da adoção, irmãos, ela é incrível na Bíblia. Porque quando você estuda um pouco o Novo Testamento, você percebe que havia no mundo grego-romano, a cultura do mundo grego-romano, o pai dizia se iria querer ficar com o filho ou não. Então, se o pai não quisesse ficar com o filho, ele levava a um lugar chamado dispensário. Então, ali a criança era levada, se ninguém a adotasse, ela iria ser escrava, né? Em lavouras, no templo, nas ruas. Quem quisesse adotar aquela criança, seria. Mas se o pai decidisse criar, criaria. Nós, irmãos, fomos resgatados, fomos adotados para a família de Deus. Nós fomos encontrados, achados em falta total. Deus graciosamente olhou para nós e teve misericórdia. Não nos tratou de acordo com os nossos pecados. Ele teve graça e nos deu além. Tudo quanto nós não merecemos foi nos dado gratuitamente. Ele nos adotou. Essa é uma expressão muito bonita do Novo Testamento. É interessante, irmãos, que os homens sem Cristo permanecem sendo filhos de Belial. Foi o que Ana estava orando no templo, e Eli pensava que ela estava embriagada. Então ela disse, meu Senhor, não me tenha como uma filha de Belial, porque eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Então, ele pensava que ela era uma mulher, né, transgressora, que vivia no pecado. E ela disse, não, eu sou uma mulher atribulada, angustiada de espírito. Assim são os crentes. Embora eles sejam angustiados muitas vezes, atribulados muitas vezes, cheios de perplexidade, sofrimento e dor, eles não são filhos de Belial, eles são filhos de Deus. Deus só tem um filho por natureza. O nome dele é Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, Jesus disse, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este é quem revela Deus para nós, é João 1,18. Agora, nós, quando somos chamados por Cristo, recebemos a graça de sermos filhos por adoção. É interessante, irmãos, que Jesus disse que Judas era um filho da perdição. Nenhum dos que tu me deste se perdeu, exceto o filho da perdição. Falando de quem? De Judas. Então, há sempre um contraste aqui, né? E eu preciso fazer esses contrastes, porque se nós fôssemos ler o texto nu e cru, nós ficaríamos muito angustiados. É o Evangelho que nos dá esperança, irmãos. Nós não vivemos sem esperança neste mundo por causa do Evangelho. Sem o Evangelho, a nossa vida perde total sentido. Note uma coisa, irmão, que o texto fala, lá em 2 Coríntios 11, o apóstolo Paulo alertando a igreja acerca dos ardis de Satanás, que Satanás se transfigura como um anjo de luz. E os filhos da desobediência não percebem esses ardis. Mas a igreja de Deus, ela precisa estar alerta. Ela precisa ter discernimento do que ela está tratando.
A batalha espiritual, irmãos, longe de ser algo místico, pentecostal, né? Muitas vezes pelo estereótipo, mas é uma realidade dos nossos dias. O diabo continua sendo o tentador. O diabo continua sendo o acusador da igreja. Ele continua a trabalhar neste mundo. E nós, como igreja, devemos fazer o que está aqui em Efésios capítulo 6. Tomar sobre nós toda a armadura de Deus. Note aí o texto. Efésios 6, 10. Como vivem os que não são filhos de Deus? Sem nenhuma arma para lutar contra isso. Eles não têm nenhuma capacitação. Nós também não teríamos, se não fosse a graça de Deus. Olha o que o texto diz, 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-os no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, o que devemos fazer? Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firme. O texto diz mais: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A mentira não vai nos dar poder para vencer o diabo. Foi com a verdade que Cristo venceu a Satanás. E vestida da couraça da justiça, a injustiça também não vai nos fazer prevalecer, mas sim a justiça, principalmente a de Cristo. E calçados os pés na pregação do Evangelho da paz, aquilo que Lutero falou, né? Todos os dias o Evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele ainda faz isso com os crentes. Ele ainda ataca os crentes. Ele ainda afronta os crentes. Ora, Satanás teve a audácia, irmãos, de tentar o Senhor Jesus. Se ele teve a audácia de tentar o Senhor Jesus, quanto mais nós. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque, embora ele tenha sido tentado em todas as coisas, em nada ele pecou, em nada ele caiu. Pôde ser o nosso substituto. Lutero cantou, Lutero escreveu o Castelo Forte, e lá ele disse: a nossa força nada faz, e estamos perdidos, mas o nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. A frase anterior é acerca das investidas de Satanás, de como ele vem até nós, como ele nos tenta, como ele nos quer levar a pecar. Aí o texto continua e se conclui assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ora, que armas nós temos, irmãos? Como lutar contra eles? Aqui nós temos um arsenal para lutar contra o diabo. Resistir ao diabo, lutar contra ele. Isso é uma realidade de todos os crentes. Não se engane. Uma história interessante, na época de 1800, a igreja já sofria com o liberalismo teológico. Então, muitos diziam que o diabo não existe. Então, Spurgeon disse: eu acho incrível que os filhos de Satanás não reconheçam a paternidade do seu pai. Quem quer que você não acredite que o diabo existe, talvez seja filho do diabo. Então, Spurgeon era contundente e dizia: igreja, tome a armadura de Deus, porque a luta inevitavelmente virá. Não tem como nós nos escaparmos, nos desviarmos da guerra, irmãos. Ela nos atingirá a qualquer momento. Mas o Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele é quem faz cessar a guerra. Ele corta o arco, quebra a lança os seus cavaleiros e os seus carros no fogo. Está lá em Salmos 46. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas a igreja de Deus deve confiar em Deus, confiar no Senhor, na força do seu poder, naquilo que Ele dispõe para nós, que são estas armaduras. Note aí, irmãos, para encerrarmos, que o texto diz assim: andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Meus irmãos, a carne aqui, claro que o apóstolo Paulo não está falando do corpo, né? Esse tecido que cobre os ossos, não está falando disso. Como também, irmãos, de modo nenhum Paulo está querendo dizer que
que o nosso corpo seja mau, ou que os desejos que Deus colocou são maus. Note que lá em 1 Timóteo 4, o apóstolo Paulo falou que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias os homens seriam enganadores, proibiriam o casamento, o deleite de manjares, que Deus criou para o prazer dos fiéis. Tudo quanto Deus criou, diz Paulo lá no texto, é bom e deve ser usado com ações de graça, com louvor. Né? Terminando o culto, certamente você vai jantar. E ali você deve render graças ao Senhor, porque aquilo foi criado, foi feito na criação para o deleite dos fiéis, diz Paulo em 1 Timóteo, capítulo 4. Então, do que o apóstolo Paulo está falando? Da nossa natureza adâmica, que nós recebemos de Adão, o desejo de se desviar constantemente do Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo de novo, porque as suas ovelhas ouvem quando a nossa carne está querendo reinar, governar a nossa mente, nos apartar de Cristo, nós ouvimos o som do nosso pastor. Nós escutamos o seu chamado. Venha a mim, se arrependa. Ouvimos uma pregação, ouvimos um louvor e aquilo nos incomoda, aquilo nos entristece, aquilo nos constrange. É a voz do nosso Senhor, irmãos. Ele é o nosso pastor, nada sentiremos falta. Ele não deixará com que nós sejamos entregues ao pecado. E eu quero dizer para vocês, irmãos, se Cristo não fizer isso, se o Espírito Santo não nos guardar constantemente, nós nos perderemos. Você não veja aí o que está escrito em Judas. Olha o poder de Deus para nos salvar. Imagine que Cristo salva a sua igreja, mas depois deixa ela alheia. Sem a preservação, sem a perseverança do Espírito Santo em nós. O que aconteceria conosco, irmãos? Não, eu salvei você, agora você... Vou dar a corda aqui no relógio, né? Aí você fica por si mesmo. Seria a nossa destruição. Ele precisa controlar o nosso ser. O que me dá descanso nisso é que Deus não me aceita como eu sou. Deus não lhe aceita como você é em Adão. Ele vai lhe transformar de glória em glória, de fé em fé, de força em força, até que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Aquele que predestinou, também justificou. Ao que justificou, a esse também chamou. Ao que chamou, a esse também glorificou. E o verbo está no passado. É tão certo que Cristo vai terminar a sua obra que Ele começou em nós, que Paulo colocou o verbo no passado. Aqui no texto de Efésios também, antes de lermos Judas, o apóstolo Paulo diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. É tão certo que isso vai acontecer, que o nosso corpo será transformado, que nós seremos semelhantes a Cristo, que o apóstolo Paulo coloca os verbos no passado. E isso Deus faz no dia a dia da igreja. Amanhã o Espírito Santo estará com você novamente. Olha o que o texto diz aí, verso 24. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço. Então, se nós estamos de pé, não foi a nossa força, foi a nossa capacidade, foi a graça de Deus. E apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, seja a glória, a majestade, o domínio, o poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Que verdade bendita, irmãos. A preservação dos santos. Do contrário, nós iríamos seguir a nossa natureza. Nosso coração nos enganaria e nós iríamos cair. Tem um hino do cantor cristão que diz que muitos que com Cristo iam, já não vão mais. Lembre-se aí do tempo que você se converteu para hoje. Quantas pessoas caíram, se desviaram, afastaram-se e nunca mais voltaram. Você tem de que se gloriar, irmãos? Se você está de pé, foi Cristo que lhe sustentou. Foi a graça de Deus que lhe preserva. Lembra aqui de Spurgeon, né? Spurgeon disse que era mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que um homem conseguir salvar-se por suas próprias obras. É mais fácil você atravessar o Oceano Atlântico num barquinho de papel do que você conseguir salvar-se por si mesmo. Não tem como.
E outra vez ele encontrou com um homem que dizia ser convertido dele. Não sei se vocês lembram dessa história. O homem disse, Spurgeon, e o homem estava embriagado naquele dia. Eu sou um dos seus convertidos. Aí Spurgeon fez, espera aí, que você está cheirando a cachaça. Você pode ser um dos meus convertidos, mas você não é um dos convertidos de Cristo. Do contrário, você não estaria assim. E aí teve que pregar o evangelho de novo para o homem. Se aquele homem não tivesse sido chamado, ele andaria daquela forma. Spurgeon andaria daquela forma. Você andaria daquela forma. Eu não tenho de que me gloriar quando vejo alguém que está longe de Cristo. Eu só posso me gloriar na cruz do meu Senhor e Salvador. John Stott, irmãos, pregando sobre isso, ele também disse que nós não temos justiça nenhuma, exceto a de Cristo. E Cristo não tinha pecado algum, exceto os nossos. Então, o que foi que Deus fez? Para encerrar, Deus pegou os nossos pecados e lançou sobre Cristo. E pegou a justiça de Cristo e lançou sobre nós. Então, quando nós cantamos aqui na igreja, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado. Castigado em Jesus. O nosso pecado foi pago na cruz. Não é que Deus nos salvou de graça para si mesmo. Para Deus teve um alto preço. O preço do sangue do seu Filho. Quando nós afirmamos que a salvação é de graça para nós que recebemos. Mas para Deus, foi a preço do sangue de um cordeiro imaculado sem defeito. Ele teve que ser moído, imolado. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo a sua alma enfermar. Então você deve ser grato a Deus, porque é de graça para você, mas não para Deus. Para Cristo teve um alto preço de suportar a ira de Deus. E note aí que o texto fala sobre isso. Éramos filhos da ira, como também os demais. O que seria então a ira de Deus, aqui nesse texto? A ira de Deus, irmãos, em nada se parece com a ira do homem. Não é uma vingança, não é um ressentimento, não é um rancor da parte de Deus. Deus não é tempestivo, carrancudo. A ira de Deus nada mais é do que a presença de Deus para punir o pecado do homem. E isso é de modo pessoal. O texto, o Senhor Jesus pregando, em Lucas 16, diz que um mendigo morreu e foi levado ao seio de Abraão. A presença de graça de Deus. Enquanto que outro homem, apartado de Cristo, apartado de Deus, também morreu. E foi levado pelos anjos para onde? Para o inferno, que é o lugar da presença de ira de Deus, onde Deus pune. Então, o diabo não é o chefe do inferno. O diabo não é o senhor do inferno. Na verdade, o diabo também sofrerá as punições do inferno. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos, e para todo aquele que esquece de Deus. Então, note aqui, irmãos, que para nós, graça, salvação, perdão, substituição, são palavras muito ricas, porque nós estávamos nesse estado. Eu prometo que essa é a última vez que eu vou citar Spurgeon. Spurgeon disse assim, pregando em Romanos, capítulo 9, 10 e 11, e uma mulher disse para ele, Senhor Spurgeon, eu não consigo entender como Deus pode odiar a Esaú. Aí Spurgeon disse, minha irmã, eu não sei como é que pode Deus amar Jacó. Como pode Deus amar o usurpador, o enganador, o falsário, que enganou o seu pai, que enganou o seu irmão, que enganou a sua mãe, né? A maldição vai cair sobre mim. Aí ela foi e disse, não, pois deixa que caia, até a mãe ele enganou. Você pode confiar em alguém assim? Labão enganou a ele, mas também enganou a Labão. Havia negociatas entre as mulheres dele. Como Deus pode amar a Jacó? Como Deus pode amar a você? Todavia, lá no Salmo 46, diz que Deus é o Deus de Jacó, irmãos. Agora Deus vai pegar Jacó e vai transformá-lo. Deus vai moê-lo. Vai romper o tendão da sua perna. Como disse o bispo J.C. Riley, é melhor manquejar como Jacó no caminho de Deus do que andar correndo como Esaú. Porque Deus odeia Esaú, mas Deus ama a Jacó. Então, que Deus, irmãos, coloque estas verdades no nosso coração.
que nós venhamos a amar mais a obra de Cristo por nós. E ter a certeza de que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai terminar, ele não vai parar. Nós estamos em época de política, Deus não é um político que começa uma obra e não termina. Ele começou algo em você, Ele está fazendo algo em você, você percebe que Deus está lhe transformando, pode ficar tranquilo. Ele vai continuar moldando você, moldando a sua mente, de modo que você não pode aceitar a ideia de um crente que não ama mais a Cristo hoje do que quando se converteu. É outra coisa que está ficando muito comum nos nossos dias. As pessoas falarem do passado, um passado de glória, andava com Deus, eu amava ler a Bíblia, eu amava orar, gostava demais da igreja, mas hoje, agora que eu já ganhei maturidade, agora eu não sou tão assim, sabe? Assim como? Na verdade, você piorou. Não existe uma conversão para pior para os crentes, irmãos. Quem disse isso foi Inácio de Antioquia, quando o imperador queria que ele blasfemasse de Cristo. Ele disse, eu sou cristão, não pode acontecer de eu retroceder, de eu voltar atrás do meu compromisso com Cristo. Eu quero é mais de Cristo, eu quero servi-lo mais, honrá-lo mais, glorificá-lo mais. Quantos anos você tem de crente? Não importa. Quero saber o quanto você ama a Cristo, o quanto Ele é prazer para o seu coração, satisfação para a sua alma. O restante, irmãos, nada importa. A minha experiência com Cristo. Qual? A do passado ou a de hoje? Agora, Cristo é feliz ao seu coração hoje? Seu coração está contente com Ele agora? Se sim, glória a Deus por isso. Se não, arrependa-se. Se volte para o Evangelho e diga, Senhor, traz de volta a alegria da salvação. Um crente não pode perder a salvação, amém? Mas ele pode perder a alegria da salvação. Davi orou pedindo isso, lembram? Devolve-me a alegria da tua salvação. Então esta tão grande salvação fica em nós, permaneça em nós até o dia final, até o dia de Cristo. Amém, meus irmãos? Encurve sua cabeça comigo. Ó Pai bendito, Deus de amor, Tu és soberano, Senhor, sobre a nossa salvação. Tu começaste uma boa obra em nós, nós temos plena certeza que o Senhor não nos abandonará, não nos deixará, enquanto ela não estiver completa, de modo cabal, definitivo. Não queremos, ó Deus, ser entregues ao nosso coração, aos desejos da nossa carne e do pensamento, de modo nenhum. Queremos caminhar em direção a Cristo, queremos olhar para as coisas que para trás ficam e deixá-las lá, seguir para o alvo, para os prêmios da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus. É o Senhor quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Então derrama, ó Deus, mais e mais graça sobre nós. Inflama cada vez mais o nosso coração de amor por Ti. Se nós Te amamos, é porque o Senhor nos amou primeiro. Então derrama sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, o desejo de Te servir. Também, ao mesmo tempo, Senhor, coloque em nós um ato de detestar ao pecado, o mal, o ato de se desviar do Senhor. Que nós venhamos a sentir nojo do pecado e prazer em Cristo e na Sua palavra. Oramos assim por cada crente, em nome de Jesus. Amém. Estou...